Abra sua Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Aleluia. Hebreus, capítulo 11. E deixa ela aberta. Nós vamos usar esse capítulo inteiro durante essa ministração desta noite. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, que não seja eu, mas o Senhor através da minha vida, que eu possa ser um canal de bênção para a Tua igreja nessa noite. Aquilo que o Senhor deseja falar aos corações, que venha a ser transmitido da forma que o Senhor deseja. Que o Senhor fale aos nossos corações e que venhamos meditar na Sua palavra em todo o instante e entender aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Muito obrigada pela Sua palavra. Muito obrigada por este manual precioso que o Senhor deixaste para nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Esse capítulo de Hebreus, ele fala sobre fé. Fé é uma palavra tão pequena, porém, ela é gigante. No capítulo 11, no versículo 1, diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então aqui, já no primeiro versículo, ele explica o que é a fé. A palavra fé, se você procurar no dicionário, vai estar lá, acreditar. Acreditar em algo que você não está vendo. E essa é a nossa fé. Vocês já pararam para pensar na grandeza do nosso Deus? E você não o vê. É igual, semelhante a um copo com água. Imagine. Eu ia trazer, para quem já assistiu, uma vez, já vi umas risadas ali, ó. Eu ia trazer o meu copo de requeijão para demonstrar, tá? Mas eu falei, dessa vez eu não vou levar meu copo de requeijão, não. Mas, imagine um copo com água. Você vê a água dentro do copo. Você vê a água ali dentro. Se eu pegar um pouquinho de açúcar, colocar dentro e mexer, e oferecer para alguém, a pessoa vai olhar e vai falar assim, nossa, é água, eu quero. Estou com sede. A hora que a pessoa beber, o que a pessoa vai falar? Essa água tem açúcar. Ela viu o açúcar? Ela não viu o açúcar. Porque o açúcar, depois que você dilui ali na água, ele desaparece. Porém, o sabor fica. E isso é semelhante ao nosso Deus. Você não está vendo, mas quando você o experimenta, você convive com Ele, você pode sentir o sabor doce que vem do nosso Deus. Você não vê, mas você o sente de uma maneira sobrenatural. As pessoas podem até te perguntar, mas como assim? Você não vê. Como você acredita, como você tem fé nele? E você pode falar, eu não vejo com os meus olhos carnais, mas eu sinto a presença dele de uma maneira sobrenatural. E é maravilhoso sentir a presença de Deus. É tão gostoso quando nós ouvimos a voz dele. Ai, como é a voz de Deus? Só tendo intimidade com ele. É no dia a dia. É mais ou menos assim. Vamos fazer várias comparações para a gente entender bem. Vou usar o exemplo da minha filha. Teve um dia, eu sentada nessa direção, e ela estava na classinha, ela estava ainda no berçário. Agora ela já é uma quase adolescente, né, gente? Tem 4 anos, né? Então agora ela já está na parte de baixo lá. Mas antes ela ficava no berçário. E um dia, ela saiu, porque ela queria usar o banheiro, e do jeito que ela saiu, ela já gritou, mãe! Na hora eu sabia que era a voz dela.
Mas quando eu olhei para trás, tinha outras crianças, mas a voz era dela. Porque eu reconheço a voz da minha filha. Se o meu esposo chamar pelo meu nome, eu vou saber que é a voz do meu esposo. Por quê? Eu tenho contato com ele. Eu convivo com ele. Então eu reconheço. Então como eu reconheço a voz do meu Deus? Como eu reconheço a fisionomia? Eu vejo? Não, mas eu já começo a imaginar como o meu Deus é, com intimidade. É na intimidade. Não tem como eu reconhecer a voz do meu Senhor Jesus e falar para as pessoas, eu acredito em um Deus, que eu não vejo, mas eu sinto com intimidade. E é no seu dia a dia, diariamente. Eu tenho certeza, tirando aqueles, é claro, que faz um jejum, chamado jejum intermitente e tudo mais, né? Mas se eu for perguntar aqui, quem almoça, toma café da manhã, janta, café da tarde, eu creio que a maioria, tirando essas exceções de jejuns e tudo mais, vão responder, eu almoço, tomo um café da manhã. E até mesmo aqueles que fazem um jejum intermitente, também tem uma janela aí para se alimentar, então você se alimenta. Nos alimentamos. E por que também não nos alimentamos diariamente daquilo que nos enche espiritualmente e faz com que venhamos reconhecer o Senhor Jesus? Então precisamos nos alimentar diariamente para reconhecer a voz dele e falar, eu tenho uma fé sim, e uma fé em Deus. E aqui eu quero abrir para contar um testemunho para vocês sobre o fé. Quando o Anderson e eu decidimos nos casar, eu estava desempregada. E eu falei, e agora? Querendo comprar apartamento, querendo preparar a festa, querendo preparar todas as coisas que é preparado em uma festa de casamento. E eu falei, eu estou desempregada, e comecei a ficar desesperada, para falar a verdade. E eu falei, Senhor, eu preciso de um emprego. Um ano antes, eu consegui um emprego. Falei, glória a Deus, consegui um emprego. De repente, faltando, acho que uns 3 meses, 4 meses para o casamento, a rádio peão da empresa solta o seguinte anúncio: a empresa está falindo e vai fechar. E, gente, vou te dar uma dica, para quem trabalha em empresas assim, multinacional, grande, assim, que tem rádio peão, acreditem neles, viu? Eles sabem o que eles estão falando. Hora que eu ouvi os rumores, eu falei, meu Deus, a empresa está falindo. E agora? Falta 3, 4 meses para o meu casamento. E nós estávamos trocando de apartamento. Eu falei, eu não posso ficar desempregada, porque o outro apartamento que nós iríamos comprar precisava do nome dos dois. Eu falei, sem emprego não vai rolar. E já começou a dar aquela ansiedade, né? Eu falei, calma, porque você acredita em um Deus que pode todas as coisas. Aquietei meu coração e comecei a orar. Aí foi dando aí, faltando 1 mês para o casamento e nada. E começaram a mandar já o pessoal embora. De repente falaram assim, olha, a partir de agora é oficial, a empresa está fechando, estamos falindo e não vamos mandar mais ninguém embora. Então, ou as pessoas pediam demissão, ou se eles abrissem falência, vocês sabem o que acontece. E aí eu falei, Deus, eu vou descansar, porque eu creio em um Deus que pode todas as coisas. De repente, comecei a mandar um monte de currículo, e apareceu uma vaga lá, precisa de inglês fluente. Eu falei, eu? Inglês malemar está saindo português? Aí eu falei assim, eu vou mandar. Mas sabe quando você fala assim, eu vou mandar? Mas aqui pede inglês fluente, não é para mim essa vaga. Mas, irmãos, eu não sei que ousadia foi em mim aquele dia, foi do Espírito Santo. Ele falou, manda, eu falei, vou mandar, mandei. Irmãos, não me chamaram? Eu falei, meu Deus, acho que leram errado no meu currículo, porque lá está o básico do básico do básico do básico.com.br, só mais nada. Me chamaram, cheguei lá, bem tranquila, eu falei assim, vai ser rápido. Fui no horário do almoço, porque eu ainda estava trabalhando. Falei, vai ser rapidinho isso daqui, porque
não sei o que eles vão falar, se eles começarem a falar inglês, eu vou falar bye bye e vou embora, porque eu não vou saber nem responder. Cheguei lá bem tranquila, eu estava muito em paz. Aí eles falaram assim, nós vamos dar uma prova. Eu falei, inglês. Peguei a folha, olhei. Eu falei, Senhor, o que ele quer dizer com isso daqui? E olhei para aquela folha, e as pessoas em minha volta, tudo lá escrevendo. Ou estavam fingindo também, né? Que tem esses esquemas para deixar o parceiro nervoso. Aí eu falei assim, meu Deus, o que está escrito aqui? Aí eu fiquei, o que eu estou fazendo aqui? Olha o pensamento humano aqui, ó. Essa vaga não é para mim. Eu não sei nem responder. Eu nem escrevi meu nome na prova. Eu peguei, quer saber? Eu vou embora. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E peguei a prova, entreguei na mão do rapaz e falei assim, ó, desculpa por perder seu tempo. Ele olhou a prova, nada. Eu falei, nada. Falei, me desculpa por perder seu tempo e o meu, e eu estou em horário de trabalho, eu preciso ir embora. Virei as costas e fui embora. Os outros ficaram lá, escrevendo. Irmãos, me chamaram, você passou. Eu falei, hã? Mas eu não escrevi nada. Quem passa numa prova sem escrever nada? Aí eu falei, eu passei. Para a segunda fase, eu falei, não acredito. Falei, agora vai vir a segunda parte, que vai ser a entrevista em inglês. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Cheguei lá, tranquila também, porque eu estava muito calma. Porque o Espírito Santo aquietou meu coração de uma maneira surreal, porque eu deixei nas mãos dele. Cheguei, fiz a segunda entrevista e ele falou assim, você passou, é sua vaga. Eu falei, meu Deus. Falei, o Espírito Santo deve ter ido lá e respondido para a minha prova. Eu falei, Deus... Por quê? Porque Deus é um Deus do impossível. E quando nós descansamos e colocamos nas mãos dEle, Ele abre portas que mesmo que você fale assim, não é para mim, Ele fala, mas eu tenho essa porta para você e você vai estar lá dentro. E aí, para ajudar, faltava uma semana agora para o casamento. Eu falei, e agora? Viagem fechada. Falei, o que eu vou fazer? Me ligaram, você pode começar amanhã? Eu falei, não. Falei, nossa, não era para falar assim. Fui na lata, falei, não, peraí, moça, calma aí. Amanhã, ela falou assim, eu falei, sabe o que é? Eu vou casar nesse sábado e vou viajar. E volto no outro sábado. Aí eu falei, agora já era. Ela falou assim, tudo bem, quando você pode começar? Eu falei, então eu posso começar quando eu voltar de viagem. Ela, tudo bem, a vaga é sua. Eu falei, meu Deus do céu, a vaga é minha mesmo. Eu ainda fui viajar, mas eu tinha que pedir demissão. Eu falei, Deus, eu não quero pedir demissão não. Olha a ousadia. É porque quando nós sabemos o Deus que nós cremos, a ousadia vem pelo Espírito Santo. Eu falei, Deus, não vou pedir demissão não. Eu vou ser mandado embora e vou sair com todos os direitos pagos. Cheguei na minha chefe, falei, chefe, está acontecendo isso, abri o jogo. Falei a verdade, ela falou assim, esquece. E ainda mais assim, com essa franqueza toda, verdade toda assim, esquece. Aí já falaram que não vai mandar mais ninguém embora. Eu falei, tá bom, eu vou lá no RH. Sentei com a gerente do RH, falei, olha, é o seguinte, falei a verdade para ela. Falei isso, ela olhou para mim e falou assim, eu vou abrir uma exceção, você vai ser a última que eu vou mandar embora. Eu fui mandada embora, com todos os direitos, fui viajar, casei para a glória de Deus, casei, fui para a lua de mel, voltei já empregada para a glória do Senhor Jesus. E depois de 3 meses, conseguimos fechar o contrato com o apartamento. Esse é o nosso Deus. É o Deus que abre porta onde não tem porta. Deus que abre porta onde você fala assim, não vou ser reprovado. Ele fala, não, você faz a sua parte, que eu faço a minha. E aí depois a ousadia vai vindo e você fala, não vou pedir demissão, não. Eles vão me mandar embora com os direitos e tudo. E ele fala, ok, é assim que você quer? Então eu vou te mostrar que comigo não tem brincadeira não. Porque eu sou o Deus de milagres. Esse é o nosso Deus. Vale a pena confiar nele, ter fé nele. Pela fé entendemos, versículo 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela palavra o mundo foi criado.
Já parou para observar o mundo em sua volta? Já parou para observar as cores do pavão? Já parou para observar as cores de um tucano? Quando eu olho a grandeza de Deus, eu falo, foi pela palavra que Ele criou toda essa grandeza. Já observou as cores diferentes, os tons diferentes de verde das árvores, e ali se forma uma paisagem de tirar o nosso fôlego. Foi pela palavra de um Deus que nós não vemos, mas sabemos que Ele existe, sabemos que Ele é real, porque nós temos convívio com Ele e o sentimos e sabemos que Ele é grande. Pela palavra, pela fé nós entendemos tudo isso. Agora nós vamos ver alguns exemplos de fé. Versículo 4, ó. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto ainda fala. Versículo 5, pela fé, Enoque foi trasladado. Irmãos, imagina essa cena. Você não vê a morte, ser trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Imagina agradar a Deus, a ponto de ele falar assim, vem comigo e te levar assim. Gente, olha que fé. Ora, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradá-lo, porque se você não crer, não acreditar que Ele existe, como vamos seguir as suas orientações deixado nesse manual tão precioso que é a palavra dele? Eu leio o manual e vejo, assim que eu consigo ter uma vida mais próxima, então é assim que eu vou fazer, porque eu acredito que Ele existe. Eu tenho fé. Versículo 7, outro exemplo. Pela fé, Noé. Gente, não, para aqui. Imaginem Noé construindo uma arca, os amigos passando, o que devem ter falado? Eu começo a imaginar, ficou louco, não tem uma nuvem no céu, imagina os aparelhos, as ferramentas, para construir essa arca, e ele construindo aquela arca, e ele falando, vai vir uma chuva, vocês vão morrer, Noé, põe aí os animais, de 2 em 2, põe sua família, e quem quiser entrar. Gente, não, imagina essa cena. Gente, estou construindo uma arca. Noé está ficando doido. Se não é por fé, Deus deu uma ordem. Se não é por fé, eu não sei como que seria isso. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Olha a fé de Abraão. Deus deu a ordem, vá para lá. E ele foi. Quantas vezes Deus fala para nós, vai para a direita e vamos para a esquerda? Porque muitas vezes duvidamos se realmente é a voz dele. Mas Deus, Ele é um Deus que fala com o seu povo, que mostra qual é o caminho, para onde você deve ir, o que você deve fazer, qual é a direção.
E quando nós paramos para ouvir a voz dele e silenciamos todas as demais vozes e temos fé, sabendo que ele é Deus, nós sabemos para onde ir, a hora de ir e com quem nós devemos ir. Versículo 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz, já fora da idade. Teve por fiel aquele que o tinha prometido. Esse é o nosso Deus, que abre o ventre, que torna a mulher estéril em mulher fértil, que torna o homem infértil em homem fértil, e gera filhos, e tem família, porque esse é o nosso Deus, porque Ele pode fazer. Se Deus fizer, Ele é? Se Deus fizer, Ele é? E se não fizer, Ele é? Ele continua sendo Deus em todas as circunstâncias, mas Ele pode fazer o que lhe apraz. Por isso, verso 12, por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Abraão, Sara, já sem esperança, já estou com a idade avançada, não tenho filhos, já é tarde para mim. Quantas vezes você falou, já é tarde para mim? Isso não vai acontecer. Deixa eu te dizer algo. A última palavra vem do Senhor Jesus. A última palavra não vem do seu vizinho da direita ou da esquerda. Ela vem do Senhor Jesus. E o que Ele prometeu, Ele cumpre. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel. Ele é um Deus de promessas, é um Deus de milagres. Precisamos apenas ter fé e descansar aos pés do Senhor Jesus. Agora aqui, do versículo 13 ao 16, é algo que me chama muita atenção. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se vergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Vocês prestaram bastante atenção nessa parte? Eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Desejavam um melhor, isto é, celestial. E Deus já tinha preparado uma cidade para eles. Aqui eu quero abrir um parêntese e falar o seguinte: nós estamos nessa terra apenas de passagem. Por que nos apegamos tanto? O nosso maior investimento é na eternidade. O amor pela eternidade deve ser maior que pelo mundo. Então eu devo parar de trabalhar, devo parar de estudar, parar de conquistar? Não, Deus disse que nós viveríamos o melhor nessa terra e eu creio nisso. Continuo trabalhando, estudando, buscando, mas o meu coração todo dia está aqui, queimando. Eternidade, eternidade, eu não sou daqui, para casa voltarei, Ele vem me buscar. Nós louvamos isso com uma certa frequência, mas entendemos isto, será? Que nós não somos daqui, que o nosso investimento aqui, eu invisto sim em ter a minha casa, sonho em ter a minha casa, sonho em ter um carro, sonho em ter uma chácara, não sei qual que é o seu sonho, eu busco isso, mas sempre lembrando que em breve estarei ao lado do meu Jesus, porque aqui é passageiro, aqui tem validade, mas lá não tem validade.
Eu busco as coisas eternas. Eu amo, eu anseio. Será que você sente saudade de casa? Eu sinto saudade de casa, da minha casa ao lado de Jesus, poder abraçá-lo. Compartilhei esses tempos atrás com os jovens, sobre que o nosso tempo aqui é curto, e usei um cabo de P10 que liga os instrumentos. Ele é um cabo longo, e a pontinha dele que conecta entre o instrumento, para poder sair o som, ele é desse tamanhozinho assim, deve ter uns 10 centímetros. E o cabo, dependendo da pessoa, se ela quer ministrar andando um pouco mais longe, chega a 3 metros ou vai até mais. E ele, uma vez, Francis Chan usou isso como exemplo, e eu quero falar isso para vocês nessa noite. Imagina, esse ponteiro desse cabo é a nossa vida aqui na terra, e o cabo é a eternidade. Onde nós temos investido nessa ponteira de apenas 10 centímetros ou nos 3 metros que é a eternidade? Precisamos pensar nisso. Não sabemos quando chegará o nosso tempo. Só devemos estar preparados e ansiosos para alcançar a eternidade. Então, Juliana, eu preciso desejar, querer morrer logo? Não, não é isso. Mas é o seu coração pulsar, falando, eu sei que logo eu estarei com meu Deus. Pode demorar 30, 40, 80, 90, 100 anos, mas eu sei que logo eu estarei com meu Deus. Porque o meu coração pulsa por isso. Tem uma ilustração muito engraçada do marketing do inferno. E lá vem a Juliana falando do inferno, né? Gente, ele existe, tá? Existe. Eu não quero ir para lá. E a ilustração conta o seguinte: um homem faleceu. E aí vieram 2 pessoas buscá-lo. Veio um anjo e um outro homem, bem aparente, assim, né? Chegou nele e falou assim: olha, nós vamos mostrar 2 lugares para você. E você vai ter que escolher. Aí o anjo falou assim para ele: olha, aqui na sua esquerda, aí tinha uma paisagem bem calma, tranquila, com sons de harpas, aqui eu estou aumentando, tá? E aí ele falou assim: ó, você quer ir para lá? Aí o outro homem falou assim: aqui à sua direita, você vai ver. E estava rolando uma festa. Um monte de mulheres, bebida, estava rolando uma festa, som alto, ou você quer ir para cá? Ele olhou, aquele silêncio. Aí ele olhou, aquela festa. Aí eles falaram: onde você escolher, você vai passar a eternidade. Aí ele falou: eu aqui nesse silêncio, na eternidade, vou ficar entediado. Eu quero ir para a festa. Ok, decisão sua, escolha sua. O homem pegou ele e foi levando ele pelo braço, foi arrastando ele assim. Só que foi passando no meio da festa, ele já começou até a dançar, já começou a acenar, fazer amizades. Só que foi passando e continuou, e a festa começou a ficar longe. E ele olhou para o homem: mas a festa, ele, calma. De repente uma caverna. E eles em direção a essa caverna, escura, e vinha ranger de dentes, vinha choro, gritos lá de dentro. Ele falou assim: o que está acontecendo? Ele, calma. Aí chegou dentro da caverna e falou assim: não, moço, acho que está tendo algum erro. Eu escolhi lá, não aqui. Aí o cara olhou para ele e falou assim: me desculpa, mas ali é só o marketing do inferno. A realidade é essa, e jogou ele lá. Porque é assim que acontece. O marketing do inferno é a coisa mais linda. Você acha que o diabo vai aparecer feio para você, né, com 2 chifres, vermelho, igual nos desenhos, em filmes? Não, ele vai aparecer charmoso, bonitão, com algo que te chame a atenção, que te atraia, e aquilo que você gosta, e ele sabe. Aí depois ele vai olhar para você e falar assim: desculpa, mas aqui é só o marketing do inferno. A realidade é essa daqui. Então nós devemos sempre lembrar que nós não somos daqui dessa terra, que um dia estaremos com o nosso Deus. Mas isso depende de nós. A escolha é nossa, e é uma escolha diária.
todos os dias eu faço essa escolha. Todos os dias eu coloco na balança e penso, o que realmente eu quero para a minha vida? Eu não sou daqui, sou peregrino nessa terra, e um dia eu verei meu Deus, mas estou investindo e estou fazendo conforme Ele ordena para eu alcançar essa eternidade? Pare e pensem sobre isso. Agora nós vamos voltar lá na fé, vamos continuar, versículo 17, hein? Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Olha a fé dele. Deus mandou, entrega o seu filho. Ele apenas obedeceu. Nós temos obedecido à voz do Senhor Jesus? Qual tem sido o seu Isaque que Ele tem pedido para você entregar? Ou você tem falado, Senhor, olha, aqui eu entrego, essa área da minha vida eu entrego, essa daqui, sabe o que é, Deus? Essa daqui ainda não. O que Ele tem pedido para você entregar? O que Ele tem pedido para você abrir mão? Versículo 19, e daí também em figura Ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha a visão de Moisés. Olha essa frase, gente, olha essa frase. Pouco tempo ter o gozo do pecado. O pecado, ele traz uma alegria momentânea. É por um pouco de tempo. Mas o que o Senhor tem preparado para nós é para toda a eternidade. É alegria, mesmo quando você está passando por um momento muito difícil. Podemos até chorar, podemos até nos arrastar durante o caminho, falar, Deus, eu não aguento mais. E Ele pega e fala, continua olhando para mim, que eu sou o seu refúgio, eu sou o seu socorro. Olhe para mim, foque em mim, que eu sou a sua salvação, eu sou o grande eu sou, e tenho para você uma eternidade ao meu lado. Vai se arrastando, mas continue olhando para Ele. Pode ser que de repente o diagnóstico te deixa sem esperança. Respira fundo e fala, a última palavra é do Senhor. Mas se eu tiver que encarar isso, eu vou encarar crendo que o meu Deus é um Deus todo-poderoso e que Ele sabe o que faz e a hora que Ele faz. E eu prossigo olhando para o meu Criador, sem perder as esperanças, sem perder a fé. As pessoas até podem dizer, nossa, é para a morte. Você fala, é para a vida. Porque mesmo que ocorra a morte física, é para a vida na eternidade. Porque eu não sou daqui, para casa eu voltarei. E eu sei que Ele vem me buscar. E a escolha para onde eu irei é minha e sua. Versículo 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O Egito ofereceu tesouros, Moisés falou, eu tenho a eternidade. Isso daqui pode sumir, desaparecer. A eternidade não, é para lá que eu vou. Versículo 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme.
Quantos estão firmes aqui? Ergue o braço, dá glória a Deus. E se não tiver, ergue profetizando e fala: eu estou firme para a glória do Senhor Jesus. Porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram, porque esse é o nosso Deus, que abre o mar, que passa pelo fogo junto com você, que está ali, que não te abandona, que não te desampara e diz: continua filha, porque eu estou contigo e não abandono quem são os meus, eu cuido de você. Esse é o nosso Deus. Pela fé, pela fé. Versículo 30, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pastor Caio falou sobre isso no domingo de manhã. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Imagina você frente a frente com um leão e falando: não. Olha lá o meu Deus fechando a boca dele. Gente, isso é surreal. É pela fé. Quem é o quarto homem na fornalha? É o Deus que guarda os que são seus, que não desampara, porque continuam de fé em fé, crendo que Ele pode. Versículo 34, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho, pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Imagina o que todos eles enfrentaram. Se fôssemos ler a fundo, estudar a fundo a história de todos eles, como eles foram mortos, como chegou o dia deles, o que eles enfrentaram ao falar de Jesus, a pregar sobre Deus. Mas eles permaneceram firmes, olhando para o alvo. Quando você sentir as suas pernas começarem a fraquejar e a tremer e falar: eu não vou aguentar, olhe para o alvo. Olhe para o alvo e repita para você mesmo: prossigo para o alvo, e eu sei para onde eu vou. E aqui é momentâneo, e eu continuo a caminhada. E eu ando mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 quilômetros, porque eu sei que vai valer a pena quando chegar o grande dia e a minha recompensa. Porque eu creio, eu tenho fé em um Deus que pode todas as coisas. Feche os seus olhos e preste atenção na letra dessa canção.
pela fé. É pela fé que muralhas caem. É pela fé que eu alcanço. É pela fé que o meu milagre chega. É pela fé que os meus sonhos são realizados. É pela fé que a cura chega. É pela fé que as enfermidades saem. É pela fé que pessoas são curadas, restauradas, libertas pelo sangue de Jesus. É pela fé que nós alcançamos lugares que nunca sonhamos. É pela fé. Não deixe a sua fé se esfriar. Se coloque de pé, crendo no Senhor Jesus, declarando: eu confio em um Deus Todo-Poderoso. Satanás, você não vai roubar a fé da sua igreja, porque você é um derrotado. Você está debaixo dos nossos pés, e aonde você estiver alojado, em nome de Jesus, sai agora com toda enfermidade, sai agora com toda tristeza, com toda angústia, com toda aflição, com toda frieza, com toda dúvida, porque aqui reina o Rei da Glória, onde todos nós temos fé no Criador dos céus e da terra, fé naquele que muda diagnóstico, temos fé naquele que destrói muralhas, naquele que faz com que prossigamos na caminhada cristã. Por mais difícil que seja, por mais difícil que seja, Deus está contigo, te ajudando na caminhada e falando: filho, filha, olhe para mim, não perca-me de vista, eu sou o seu alvo e vai valer a pena servir. Vale a pena servir a um Deus fiel. E quando o grande dia chegar, eu cantarei que valeu a pena. E eu sei que eu não sou daqui, que para casa eu voltarei. E eu escolho o Senhor todos os dias. Eu mato a minha carne para buscar ao Senhor todos os dias. Eu abro mão de mim pelo Senhor todos os dias, e assim prosseguirei de fé em fé até alcançar a eternidade para a glória dele. Aplauda o Senhor Jesus e glorifique ao Rei dos Reis. Aleluia, você foi abençoado com essa palavra? A fé, ela é a posse antecipada daquilo que nós esperamos. A fé, a palavra de Deus, ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então que você possa ter fé, você possa acreditar que Deus pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Glória a Deus. Pai, nós queremos te louvar nessa noite, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer na nossa vida. Senhor, derrama da tua graça, derrama do teu poder, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crê, diga amém. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus.